Amigos do Saúde Digital, tendo o prazer de receber aqui um médico que, antes de mais nada, eu tenho muita admiração, Dr. Cídio Halperin, médico cardiologista, atua no Rio Grande do Sul, gaúcho, e tem, além de uma bagagem, de uma experiência enorme na cardiologia, é um médico early adopter, sabe tudo sobre tecnologias digitais. Eu tenho o prazer de conviver com o Dr. Cídio digitalmente, mas também conheço o Dr. Cídio presencialmente. Ele também é um dos embaixadores da Cardiogram, ensina tecnologias digitais para outros médicos na cardiologia, além de ser especialista em arritmologia. Dr. Cídio, um prazer estar aqui com você. Você sabe da minha admiração, sou seu fã. E a gente vai trazer um tema aqui, Dr. Cídio, que é pouco falado, que eu ainda não... muito pouco comentado. A telemedicina na visão do paciente. Como que o paciente enxerga a telemedicina? Qual que é o comportamento do paciente? Ele gosta, ele não gosta? Além da pesquisa, qual que é a sua experiência aí no Rio Grande do Sul fazendo telemedicina? Seja bem-vindo. Se você puder falar do seu background antes da gente começar no nosso tema, eu te agradeço. Bom, primeiro, muito legal, muito obrigado por suas lindas palavras, mas eu sou médico interessado eu sou um arritmólogo, sou um eletrofisiologista, interessado em tecnologia. E sempre me envolvi muito, há muitos anos, nessa área de evolução, de estar na linha de frente, até por causa da vocação profissional e a vocação empreendedora que veio junto. Acompanho também a carreira do Lourenço, admiro muito o seu pioneirismo, o seu empreendedorismo e sua capacidade de fazer acontecer. Mas nós estamos trabalhando, auxiliando e principalmente tentando modificar o ecossistema de saúde, claro que cada um na sua capacidade e nas suas possibilidades, mas a gente acha fundamental que o ecossistema da saúde seja modificado, que a gente possa centrar nas necessidades do nosso paciente, utilizando a tecnologia para resolver esses problemas. Doutor Cídio. Lourenço, é um prazer muito grande estar aqui com você e compartilhando esse momento. Excelente. Doutor Cídio, conta assim pra gente, quanto tempo de atuação na medicina o senhor tem? Você sabe que a idade e tempo cronológico, hoje existe uma dissociação muito grande entre a idade e o tempo cognitivo. Eu estou há bastante tempo praticando medicina, eu estou há quase 40 anos praticando medicina. Aqueles que conhecem há mais tempo, eu fiz, enquanto eu morei fora, fiz beta teste do Windows 11. Olha isso. Eu participei de uma universidade que fazia todo esse desenvolvimento. Então, desde aquela época, a gente já está envolvido com isso daí e mexendo nisso, e passamos por diversas etapas dentro desse processo evolutivo. Doutor Cídio, eu faço essa pergunta porque muitos pensam que tecnologia e inovação é para pessoas que têm pouca idade, né? Que é para os nativos digitais. Eu não concordo com isso de jeito nenhum, porque quando a gente junta pessoas que têm experiência, bagagem técnica, científica, experiência de vida, com essas novas camadas de conhecimento, que eu sempre advogo por aqui, a gente tem uma mistura que é mágica, porque a gente tem experiência, bagagem, vivência com esse mundo novo. E o senhor traz isso para a gente, por isso que eu fiz questão de fazer essa pergunta. Mas o senhor quer mostrar aí algumas evoluções da medicina, principalmente na arritmologia, né? O que você tem para mostrar para a gente? É interessante, você sabe. Bom, primeiro, Lourenço, o senhor está lá em cima. Aqui nós nos tratamos em pronomes, você, eu, tu, aí fica mais fácil. Tu, como se diz aqui no Sul, mas eu você. Mas só para a gente ter uma ideia, o marca-passo, quando eu iniciei, tinha este tamanho, e salvamos muitas vidas nisso. Hoje nós estamos falando de equipamentos menorzinhos, até mesmo implantáveis hoje em dia.
Ou seja, a bateria houve pouca evolução, o que mudou foi a tecnologia. O marca-passo menor dura 2 vezes mais que durava o maior. Mas a tecnologia embarcada em cada um desses sistemas fez a coisa modificar. E acompanhando isso faz com que a gente se mantenha atualizado. Existem algumas frases muito importantes que a gente, ao longo da vida, ao longo desse caminho que a gente vai percorrendo, aprende. E uma delas, que para mim é um grande marco, é a seguinte: as mudanças são inevitáveis, mas o crescimento é uma escolha. Então, nós podemos optar diversos caminhos, alguns optam por evoluir, outros optam por continuar o mesmo tipo de prática. Porém, que o mundo está mudando, está mudando. E para todos, não só nós, como profissionais, muitos dos colegas que devem estar nos ouvindo são também pessoas muito ávidas por conhecimentos na área de tecnologia, outros nem tanto, outros estão participando. Porém, todos nós estamos em uma onda de constante mudança. Perfeito. Que está cada vez mais acelerando, como nós todos estamos acompanhando, né? Perfeito, doutor Cídio. E o que é interessante para quem... A gente está transmitindo, né? A gente tem o feed do podcast no YouTube, no Spotify, através do Saúde Digital Videocast, onde você pode ver a imagem e acompanhar o tamanho do marca-passo. Mas se você está escutando pelo Spotify, pelo Apple Podcast, você não viu a imagem. E aí eu vou falar aqui para você mais ou menos. O primeiro marca-passo era do tamanho mais ou menos de um maço de cigarro, de uma carteira de cigarro. Aí o doutor Cídio também já mostra aqui o marca-passo, o tamanho de uma cookies, assim, de uma bolacha, como fala lá em Minas Gerais, né, doutor Cídio? E já temos e passou... De meia caixa de fósforo, né? Usando a sua analogia da caixa de cigarro, né? De meia caixa de cigarro, de um caixa de fósforo. E doutor Cídio inclusive, já teve aqui um equipamento, né, chamado Micra, que é do tamanho de uma pílula, de um ômega 3, né, de uma vitamina, de uma cápsula, para a gente ter essa noção que é implantável, da evolução dessa tecnologia, né, Cídio? Agora, do ponto de vista do paciente, Cídio, e quando a gente tem a chegada da telemedicina e vê a toque de caixa sendo implementada no Brasil, infelizmente, agora em 2022 saiu a lei regulamentando, tudo certinho, e eu queria saber a opinião do Dr. Cídio aqui, queria que você comentasse um pouquinho, Cídio, da sua experiência e o que você tem lido sobre o assunto. Bem, é uma pergunta muito interessante, Lourenço. Eu tive a oportunidade, durante a pandemia, de ser convidado por uma Unimed para fazer uma pesquisa de satisfação, para coordenar e participar, fazer uma avaliação técnica, uma pesquisa de satisfação dos seus usuários e dos operadores do sistema. E apareceram informações assim muito ricas, que é muito bom a gente compartilhar. Bom, primeiramente, o que os pacientes gostam? Por que os pacientes gostam da telemedicina? Primeiro, redução do tempo de agendamento. Praticamente todos citaram, mas a hora que eu preciso, eu clico lá e faço. Segundo, redução do tempo de espera. Olha, o tempo de espera, a gente coloca o tempo de deslocamento, tempo de agendamento, tempo de sala de espera, pagamento, estacionamento, enfim, todo o tempo envolvido durante a consulta médica propriamente dita, que é relativamente pequeno dentro desse espectro todo. A segurança sanitária no tempo da pandemia, obviamente, foi muito citado, toda a preocupação que se tinha. É muito mais barato fazer uma teleconsulta do que uma consulta presencial, pelo menos nos aspectos de deslocamento, ter que muitas vezes deixar o trabalho ou contratar alguém para ficar com as crianças. Então fica mais interessante. A possibilidade de acesso a especialistas que em muitas cidades e muitas localidades não tem, ou são muito difíceis devido a serem muito escassos. Como nós sabemos, a tendência dos especialistas é ficarem nos centros maiores, onde tem realmente mais recursos que facilitam o trabalho de todos.
E interessante é a percepção de maior resolutividade. Isso, assim, foi muito interessante ver. Como é isso, Cid? Explica. Por outro... Como é isso? A percepção então, aprofunda um pouquinho nisso. é interessante porque nós todos temos aquela percepção inicial que telemedicina não ajuda, que é pouco, que é insuficiente, que as coisas às vezes não andam porque nós estamos acostumados com a realização e com a importância do exame físico, uma anamnese bem conduzida e do exame físico. Porém, para os pacientes, isso é muito importante, para aqueles pacientes que têm acesso e têm familiaridade com a plataforma de telemedicina, que esse é um assunto muito interessante, que a gente pode conversar a respeito, esses pacientes se sentem bem atingidos. O grau de satisfação que eles encontram na telemedicina é muito satisfatório. Essa não é uma pesquisa quantitativa, foi uma pesquisa qualitativa, portanto, em relação a números, nós não temos essa informação. Porém, os números da literatura internacional têm nos mostrado que aproximadamente 70% a 80% dos pacientes que consultam por telemedicina, pela plataforma de telemedicina, fazem teleconsulta, se sentem satisfeitos com o sistema. Portanto, essa percepção de ter maior resolutividade é muito importante e nós sabemos o quanto a percepção pode modificar a capacidade de cura. Perfeito, porque você leva mais adesão ao tratamento, né? O paciente engaja melhor com a conduta prescrita, com o tratamento. E Cídio, na sua opinião, o que o médico pode fazer para melhorar a experiência do paciente no ato de uma consulta via telemedicina? É muito importante essa sua colocação, porque em relação ao profissional, né, nós sabemos que a jornada do paciente na área de saúde é complexa. É interessante, porque se nós temos um problema de dente, a gente vai ao dentista. Se o nosso carro ou veículo, seja qual for, tem problema, a gente leva ao mecânico. Mas quando a gente tem problema na área de saúde, primeiro fala com o familiar, depois com o compadre, muitas vezes com o vizinho, com o farmacêutico, até chegar no médico. Então, a telemedicina fez um atalho nesse sistema todo. Porém, é muito importante que o profissional esteja preparado para atender aquele paciente. O paciente, até por definição, é alguém que precisa da nossa ajuda, alguém que nós devemos dedicar nosso tempo e nossa atenção. E muitas vezes, nessa época, nesse momento em que nós somos multitasking, então fazendo diversas atividades ao mesmo tempo, nós colocamos a telemedicina apenas como mais uma atividade, apenas como mais uma tela, como uma janela na nossa tela. E o paciente percebe isso. Então, uma das grandes dificuldades que o paciente relata é a falta de atenção do médico durante a consulta. O médico está preocupado com outras coisas e o paciente, óbvio, que nota que o paciente não está, que o profissional não está interagindo diretamente com isso. Então, isso é uma queixa das mais frequentes. Nós também temos, por muitos profissionais, uma dificuldade de expressão verbal. Eu já nem falo gramatical, mas a dificuldade do uso da palavra e da importância da palavra, do olhar seu e do paciente, o quanto isso pode transmitir durante uma consulta. A linguagem corporal também é muito importante, porque nós estamos num universo muito pequeno de informações utilizando a teleconsulta. A linguagem corporal, o que acontece ao redor dos olhos e da boca do paciente, nos dão muitas informações. Então, a falta de atenção a esse cuidado pode fazer com que o profissional solicite informações que não sejam necessárias, que o meio que o paciente está, o próprio local onde ele está fazendo a teleconsulta, pode fornecer informações que vão desde o tipo de medicação que ele pode utilizar até a conduta a seguir.
Outro aspecto muito importante é a dificuldade de compreensão da linguagem utilizada. Isso é muito interessante porque o que acontece? Quando o profissional faz uma teleconsulta, ele está lidando a princípio com a máquina, que tem uma linguagem toda especial, principalmente em redes sociais. Utilizamos uma série de abreviaturas, utilizamos palavras, expressões mais encurtadas, que realmente muitas vezes passam nossa mensagem, porém nossos sentimentos são passados por aquele coraçãozinho, pelo emoji, que passa aquilo que nós achamos que é o nosso sentimento. Mas nós não temos isso na telemedicina. Nós temos a palavra, nós temos a expressão, nós temos o engajamento pessoal. E o paciente sente quando isso não existe. Portanto, a posição do profissional da saúde, como ele encara que naquele momento ele também está vendo um paciente, também está vendo alguém que precisa da sua ajuda e não só está vendo uma informação na tela, é muito importante. Faz com que o paciente possa aderir mais ao tratamento ou não, faça com que o paciente possa se engajar mais com o profissional ou não. De novo, cabe a nós, profissionais, independente da plataforma ou presenciais, participar dessa interatividade. Perfeito. Nosso papel é muito importante, não só na transmissão do conhecimento técnico, que é a principal função. Porém, só conhecimento técnico, muitas vezes, não resolve o problema. Desculpa ter sido extenso, Não, mas você Lorenzo. foi muito claro, Cídio, e aí você traz um ponto que é muito interessante. Eu conversava ontem mesmo com a Marilene, que trabalha comigo, Cídio. Nós dois participamos de uma reunião com um indivíduo que basicamente o negócio dele é offline. E era uma reunião agendada, eu me preparei, a Marilene se preparou, a gente estava postado diante do computador, um bom áudio, uma boa imagem. E a pessoa que nos recebeu estava com uma conexão do celular, do carro, não poderia abrir a câmera, e a gente passou ali 25, 30 minutos e o tempo dele foi perdido e o nosso tempo foi perdido, porque eu não consegui chegar onde que eu queria. E aí, após essa reunião, eu comentei com a Marilene. Marilene, você tem a percepção das pessoas que não estão muito envolvidas no digital, que elas desconsideram ou elas não dão a devida importância ou respeito para uma reunião online? E ela falou assim, é exatamente isso que eu sinto. As pessoas, elas pensam que por ser online, ela pode ser feita de qualquer jeito. Isso é na minha prática aqui diária, né, Cídio? E agora você traz esse ponto, né? O uso da tecnologia, ele exige o mesmo decoro, a mesma ética, o mesmo profissionalismo quando a gente está em uma situação profissional. Se você está com a sua família, hoje eu fiz um FaceTime com meus filhos, eu tô longe dos meus filhos, fiz um FaceTime com eles, bacana. Agora, se você tava na cama lá, Cídio, na cama, acabando de acordar. Agora, se você tá numa situação profissional, isso exige um decoro, um momento, porque ninguém vai para uma reunião de negócios de bermuda e chinelo. Eu espero que não, que a maioria das pessoas não. Agora, esse é o papel, esse é o ponto que você traz. A gente deve considerar a telemedicina como uma extensão do seu consultório. Se a gente não cuidar como a gente cuida da limpeza, da arrumação, do cheiro, né, do cheiro do nosso consultório, a gente vai ter problemas no engajamento do paciente, e é muito legal você trazer esse ponto aqui para a gente, fica de aprendizado. Cídio, para a gente terminar, você é um dos embaixadores da Cardiogram, né, a comunidade de médicos que discutem cardiologia,
E eu queria, falando de tecnologia, como que você vê, né, ali o papel da Cardiogram de conectar médicos para solucionarem casos entre si e ajudar um paciente? Como que você vê esse papel no futuro da medicina e no apoio do profissional e nos desfechos em saúde? Perfeito. A rede social dedicada, a rede social nichada, focada no profissional de saúde, nas suas necessidades, me parece ser o grande caminho. Porque cada vez mais nós estamos conectados nas diferentes plataformas, como você bem comentou, e isso nos permite um acesso rápido e efetivo à informação. Plataformas como o Cardiogram oferecem essa possibilidade de que o profissional, mesmo à distância, possa ter acesso a informações de profissionais com mais experiência, de profissionais com especialidade, e com isso fazem uma coisa muito importante, que é a democratização do conhecimento. Ninguém morre com o seu conhecimento. Seu conhecimento não é uma coisa que você vai levar com você. Seu conhecimento não é uma herança, você tem que transmitir. Então, plataformas dedicadas têm essa função, permitem que você compartilhe o seu conhecimento de maneira para que todos possam se beneficiar. Isso é fundamental a gente ter em mente, porque a otimização do uso da tecnologia, da infraestrutura, permite que plataformas amigáveis como essa, como o Cardiogram, que o Lourenço bem mencionou, possam modificar o mais importante, que é o desfecho para o paciente. Perfeito, Cídio. Obrigado pela sua participação aqui, obrigado por ser um embaixador da Cardiogram, obrigado por compartilhar seu conhecimento com seus colegas, e eu tenho certeza que isso reflete no desfecho do paciente, o paciente vai ser melhor cuidado. Sua mensagem final, o que você quer deixar de aprendizado, alguma coisa que você quer compartilhar com seu colega aqui, Cídio, para a gente terminar? Eu vou finalizar com uma das frases que eu comecei. A mudança é inevitável. A nossa evolução é uma opção. Essa opção vai ditar o nosso futuro. Portanto, se você está conectado, aproveite, utilize as ferramentas que estão disponíveis. Se você não está utilizando elas como elas podem ser utilizadas, o seu tempo pode ser otimizado também. Porque o tempo não volta. O tempo que você deixa de utilizar hoje, a consulta que você não atende hoje, você não vai atender amanhã. Amanhã vai ser outra. Portanto, otimize o seu tempo, utilize os recursos que a tecnologia nos oferece para propiciar um resultado melhor à sua atividade fim, à nossa atividade fim, que é o bem-estar, que é o cuidado com o nosso paciente. Excelente. Muito obrigado pela oportunidade, Lourenço. Eu que agradeço, obrigado por participar aqui conosco. Quero deixar o pedido aqui para você mandar seu feedback, fala comigo no @LorenzoTomé, estou no LinkedIn, você pode me falar a sua opinião, sugerir temas, sugerir pessoas. Quando a gente constrói o nosso podcast junto com você, ele fica muito melhor e mais interessante, por isso que o seu feedback é muito importante para mim. Quero deixar também um pedido para você dar aí, avaliar, né? Se você está gostando, avalia no Spotify, dê estrelinhas no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Se está no YouTube, dá um like, assina o canal, porque isso ajuda a gente a ficar mais relevante e aí a gente consegue trazer pessoas importantes como o Cídio aqui para compartilhar conhecimento. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.